Tiago capítulo 3, 14. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. 15. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. 16. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. 17. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. 18. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Tiago capítulo 4. Amizade com o mundo. 1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. 2. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. 13. Quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. 4. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. 5. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. 6. Porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. 8. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. 9. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. O hábito de julgar os outros. 11. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga está falando mal da lei julgando-a. Pois, se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. 12. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é, para julgar os outros? 1 Reis capítulo 6. Salomão constrói o templo. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. 2. O templo média 27 metros de comprimento por 9 de largura, por 13,5 de altura. 3. A sala de entrada média 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. 4. As paredes do templo tinham janelas, que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. 5. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. 6. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura, as do andar do meio tinham 2,70 metros de largura, e as do andar de cima, 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. 7. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. 8. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo, e havia escadas para subir ao 2º e ao 3º andares. 9. Assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. 10. Salomão construiu 3 andares de salas encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar média 2,20 metros de altura. 11. O Senhor Deus disse a Salomão:
12. Se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. 13. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. 14. Assim Salomão terminou a construção do templo. O acabamento do templo por dentro. 15. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. 16. Na parte de trás do templo, foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. 17. O lugar santo, que ficava em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. 18. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. 19. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o lugar santíssimo, para nela ser colocada a arca da aliança de Deus. 20. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura, por 9 de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. 21. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. 22. Todo o templo por dentro e também o altar do lugar santíssimo eram revestidos de ouro. 23. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4 metros e 40 de altura. 24, 26. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas, e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Assim a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4 metros e meio. 27. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. 28. Os 2 querubins eram folheados a ouro. 29. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. 30. Até mesmo o assoalho das 2 divisões era revestido de ouro. 31. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira de oliveira. No alto as ombreiras formavam um arco em ponta. 32. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folheados a ouro. 33. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. 34. Havia 2 portas de 2 folhas, que eram feitas de pinho 35 e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. 36. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. 37. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Ziv, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. 38. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bul, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. 1 Reis capítulo 7. O palácio de Salomão. Salomão também construiu o seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. 3. O salão da floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 de largura, por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as despensas, que eram apoiadas pelas colunas. 4. Nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas. 5. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. 6. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas.
7. A sala do trono, também chamada de salão do julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro desde o chão até as vigas. 8. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. 9. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. 10. Os alicerces foram feitos com pedras grandes, preparadas na pedreira. Algumas tinham 3,5 metros de comprimento, e outras, 4,5 metros de comprimento. 11. Por cima delas, foram colocadas pedras caras, cortadas sob medida, e vigas de cedro. 12. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. A tarefa de Hurã. 13. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. 14. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice especializado em bronze. A sua mãe era da tribo de Naftali. Hurã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. As 2 colunas de bronze. 15. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 metro de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. 16. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. 17. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas 18 e 2 carreiras de romãs feitas de bronze. 19. Os remates das colunas tinham formato de lírios, mediam 1,80 metro de altura 20 e foram colocados numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. 21. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. 22. Os remates das colunas em forma de lírios, feitos de bronze, estavam no alto das colunas. E assim foi terminado o trabalho das colunas. O tanque de bronze. 23. Hurã fez um tanque redondo de bronze, com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. 24. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. 25. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul, e 3 olhavam para o leste. 26. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40.000 litros. As carretas de bronze. 27. Hurã fez também 10 carretas de bronze. Cada uma media 1,80 metro de comprimento, 1,80 metro de largura e 1,30 metro de altura. 28. Elas foram feitas de painéis quadrados, que eram montados em molduras. 29. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. E, nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros, havia desenhos de espirais em relevo. 30. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. 31. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. 32. As rodas tinham 67 centímetros de altura. Elas ficavam debaixo dos painéis, e os eixos eram feitos em uma só peça com as carretas. 33. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze.
34 Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. 35 Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. 36 Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia, e ao redor dessas figuras havia desenhos em espiral. 37 Foi assim, então, que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. 38 Uram fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro, e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. 39 Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Lista resumida dos objetos do templo. 45 Uram fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças, que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze, em 2 carreiras de 100, ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Uram fez para o rei Salomão eram de bronze polido. 46 O rei mandou que tudo fosse feito na fundição, entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. 47 Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze porque eram muitos, e por isso o seu peso nunca foi calculado. 48 Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus. 49 Os 10 castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. As flores, as lamparinas e as tenazes. 50 As taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros. As dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. 51 Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e outros objetos.